Prezados alunos, prezadas alunas, vamos dar continuidade ao nosso curso de modelagem, análise e simulação. Essa aula de hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica e conceitual, né? Na verdade, teórica porque eu vou tratar com vocês aqui de um assunto bem específico, que é o tratamento de dados para simulação, né? Fala sobre algumas distribuições de probabilidade. Pois bem, antes de passar para os slides, né? Eu quero vir com vocês aqui no nosso programa Arena. Se a gente apertar aqui agora em ferramentas, em Input Analyzer, a gente consegue, no caso, verificar, né, e analisar os dados nossos de entrada. Então, apertando em Novo, vindo em Arquivo, Arquivo de Dados, usar Existente. E nesse caso, eu tenho algumas distribuições que eu já fiz aqui para ilustrar. O que são esses arquivos aqui? Vou dar um exemplo aqui, vou abrir esse arquivo beta. Apertar aqui em abrir. São valores, né? São valores, são números. Que esses números eles podem representar os dados de entrada de um processo específico. Como naqueles exemplos nós estávamos usando, né? Os tempos de chegada entre os veículos em um processo de lavagem de carros. Ou então os tempos, né, que o operador ele gasta para lavar o carro, né? Então são os tempos aí de lavação, de lavagem dos veículos. Ou então, nos últimos exemplos, né, pode ser, por exemplo, os tempos de, por exemplo, que a ração para gato ela fica, né, de fato ali dentro do processo de mistura. Então, essas observações, esses dados, eles podem ser obtidos de forma experimental. E após obter esses dados, a gente pode vir, por meio da ferramenta Input Analyzer do Arena, selecionar esses dados, por exemplo. Eu vou abrir um deles aqui. E reparem que após adicionarmos esses dados no analisador de entradas, né, a gente tem aqui histogramas, na verdade são diagramas de frequência, né, são histogramas de frequência, que eles nos mostram, por exemplo, onde os dados eles estão concentrando, né, de acordo aí com os valores apresentados pelos próprios dados. Né. Então aqui a gente consegue verificar o número de pontos de dados, o valor mínimo, né, o valor mínimo aqui foi 15, o valor máximo foi 20, a média da amostra, o desvio padrão da amostra, né? O intervalo do histograma ele vai de 15 até 20. E o número de intervalos, nesse caso foram criados 31 intervalos, né? 1, 2, 3, até o último, que é o 31, que é o intervalo final. Então, repare o seguinte, se a gente verificar aqui agora no caso, apertar em encaixar, ele nos fornece diversas distribuições de probabilidade. Né? Eu ensinei vocês em algumas aulas anteriores a apertar aqui em encaixar de todos, que ele vai, no caso, fornecer a melhor distribuição de probabilidade, né? Nesse caso com o menor erro quadrático, médio. Né? Porém, agora nós vamos estudar o que são essas distribuições de probabilidade. E quando, por exemplo, que eu vou usar a beta, quando que eu vou usar a exponencial, quando que eu vou usar a distribuição normal. Eu selecionei algumas das principais para vocês que vocês tenham conhecimento, né, sobre como e quando usar. Então, para isso, vou voltar aqui agora nos nossos slides. Ctrl L, isso mesmo. Pois bem, então distribuições de probabilidades são usadas para descrever o comportamento de processos que possuem dados de entrada. E esses dados, principalmente, são dados aleatórios. Né? Lembra que nós tínhamos dados estocásticos e dados aleatórios? Nós estamos trabalhando com dados aleatórios, aqueles que a gente não consegue prever. Né? Então, nesse caso, a gente pode usar distribuições de probabilidades para descrever o comportamento desses processos, desses dados, que usam esses dados. Né? A identificação da distribuição de probabilidades visa representar, da melhor maneira possível, o comportamento estocástico da variável sobre a análise. Né? Então, nós vamos tentar aí, verificar e analisar o comportamento dessas variáveis. Nesse caso, a construção de uma distribuição de frequências, que nós vimos aqui no nosso Input Analyzer, né? São esses histogramas, no caso. E a utilização de histogramas é fundamental para a identificação da distribuição de probabilidades. O ideal é ter os dados, né? E, por meio dos dados, construir esses histogramas de frequência para poder depois analisar e usar a distribuição aí de probabilidade adequada. Então, nessa aula de hoje, terá como temas principais distribuições de probabilidades,
considerando suas características gerais, tais como aplicações, parâmetros, entre outras. Pois bem, vamos verificar, né, algumas delas, mas quais são as mais famosas? Entre as distribuições contínuas nós temos a normal, uniforme, triangular, exponencial, log normal, Erlang, Gama, Beta e Weibull. Entre as discretas nós temos a Poisson e a uniforme discreta. Vamos analisar pelo menos umas 6 aqui nessa aula de hoje. Pois bem, primeiro a distribuição normal, né, é fundamentada como a mais importante entre todas elas. Vocês devem ter visto essa distribuição em estatística. É a conhecida curva na forma de sino, que descreve fenômenos simétricos em torno da média. Possui dois parâmetros. A média, nesse caso foi usada a letra grega mi, né, para representar a média, e o desvio padrão, usado a letra grega sigma. Reparem que a distribuição normal ela possui, né, esse formato aqui de sino, né, é bem padrão. E reparem que a média ela se encontra exatamente no meio no ponto central desse sino, né? Nesse caso a média aqui é média zero. Nós temos um desvio padrão que afasta esse sino aí conforme o valor desse desvio. Esse exemplo aqui agora foi no caso uma distribuição normal com média zero, desvio padrão igual a 1, né? E quando que nós vamos usar a distribuição normal? É usada sempre que a aleatoriedade for causada por várias fontes independentes, agindo de forma aditiva. Como, por exemplo, né, a capacidade de resistência do cabo de aço que suporta um elevador. Ele é igual à soma das capacidades individuais de cada um dos fios desse cabo. Então, um cabo de aço ele é composto por vários fios entrelaçados. E, nesse caso, a capacidade de resistência do cabo de aço ele é como se fosse a adição de cada uma das capacidades individuais de cada fio, né? E reparem que essa capacidade de cada fio, ela não pode ter o mesmo valor, mas é muito difícil de ter o mesmo valor exato, né? Então a gente tem como se fosse uma variação nessa capacidade. Então a adição de cada fio, de cada capacidade de cada fio, por exemplo, forma o quê? Forma a capacidade, no caso de resistência, do nosso cabo de aço, com uma média e um desvio padrão. Então nós vamos usar a distribuição normal quando nós temos de fato aí várias fontes independentes agindo de forma aditiva. Pois bem, essa é a normal, né? Deixa eu ver se eu tenho os dados dela aqui. Deixa eu voltar aqui. Criar um novo arquivo. Arquivo de dados, usar existentes. Tenho aqui, olha. Eu vou abrir esse arquivo. Repare o seguinte. Esse E mais 1 é como se fosse mais, vezes 10 elevado à primeira, né? Então aqui nós temos o primeiro dado. 49, 30, 39, 44. Basta multiplicar esse valor aqui por 10. Esses valores todos aqui por 10, tá bem? Repare o seguinte, nós temos esses dados aqui. A gente dá para ver que é bem aleatório, né? Nós temos o valor 49, 30, 39, 44, 47, 35, 43. Mas repare que ele não destoa muito, né, de uma média padrão, vamos falar assim. Então, por exemplo, nós temos aqui de 49, um valor mais alto até agora que eu encontrei. Deixa eu tentar descer aqui. Fica entre 49, mais ou menos. A gente tem aqui o valor de 28. A gente não tem, por exemplo, valores de 1.200, 30 milhões. São valores que eles possuem um padrão, né? Eles são aleatórios, porém eles estão dentro de um intervalo ali, né? Esse intervalo caracteriza por meio de uma média e por meio de um desvio padrão. Então esses dados que estão aqui agora, eles podem ser analisados, representados por meio de uma distribuição normal de probabilidade, né? Eu vou selecionar aqui então para a gente poder ver. Olha que interessante. Nesse caso nós temos aqui o número de pontos, 100 pontos, nós temos 100 dados então naquele arquivo. O valor mínimo é 28 e o valor máximo é 53. A média desses pontos é igual a 39. Nós temos um desvio padrão de 5,29. Repare agora, nós temos aqui 10 intervalos no nosso histograma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare que é possível ver que ele possui uma forma de sino, né? Mesmo tendo aqui esse primeiro histograma com uma quantidade bem grande de amostras, né? Mas na parte mediana nós temos um formato bem específico de sino.
Se a gente vier aqui agora em encaixar e escolher a opção de encaixar em todos, nós vamos ver que o programa ele nos forneceu o quê? Uma distribuição normal para encaixar melhor todos na verdade, esses histogramas de frequência, né? Nesse caso, é a distribuição normal, com média 39,1 e desvio padrão igual a 5,26. Apenas para ilustrar, né, que no caso a gente pode adquirir dados para usar em processos, a gente tem que classificar esses dados e encontrar a melhor distribuição de probabilidade. Nesse caso aqui agora foi a distribuição de probabilidade normal. Pois bem, vou fechar aqui agora. Vou voltar para o nosso exercício, para o nosso slide, na verdade. E vimos a normal. Uma também muito usada é a distribuição triangular. Ela é muito parecida com a distribuição uniforme, né? É usada quando se desconhece a curva associada a uma variável aleatória, mas tem-se boas estimativas dos seus limites inferior, limite superior, bem como seu valor mais provável. Reparem por meio desse gráfico aqui, nós temos três distribuições triangulares. A vermelha é a primeira, né? A gente conhece o que então? A gente conhece o valor. Deixa eu ver se está gravando. Desculpem, só um minutinho. Está gravando? Tá. Nós conhecemos aqui, na primeira distribuição triangular, o valor inferior, que é igual a zero. Olha só, o valor inferior desse gráfico aqui, dessa distribuição, está aqui em zero. O valor superior, que é igual a 20, superior igual a 20, e o valor onde ela mais ocorre, né? Nesse caso, o valor mais provável, que nesse caso é 10. Reparem que aqui o ponto mais alto do triângulo se encontra em 10. Já nessa segunda distribuição aqui, nós temos 0, 10 e 50. 0 o valor inferior, 10 o valor mais provável, é o ponto máximo do triângulo, e 50 é o valor superior. Nessa última aqui agora nós temos 0, 50 e 50. Então é um triângulo que apresenta o ponto mínimo em 0. No caso aqui, o limite superior em 50. E também o valor mais provável em 50. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, apenas para ilustrar, né? Então reparem que essa distribuição é triangular, nós já usamos ela na disciplina. E agora explicando melhor sobre a sua ocorrência, né? E sobre os seus parâmetros. Então nós temos os limites inferior, limite superior e o valor mais provável. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu não tenho a triangular, deixa eu ver se eu tenho. Opa. Não, aqui não, aqui, arquivo de dados, usar existentes. Tenho sim. Olha só, eu vou voltar aqui, usar existente, abrir esses arquivos, abrir. Olha aqui, nós temos aqui, por exemplo, né, nesse conjunto de dados, vários valores, né, entre 9, 10, 8, 9, 10, 8. Reparem que o 9 ele está ocorrendo muito mais que os demais, né? Nós temos o limite inferior igual a 8, o limite superior igual a 10, porém, o mais provável, o valor mais provável aqui é o 9, porque o 9 está ocorrendo com muito mais frequência do que os demais. Abrindo esse arquivo aqui no nosso Input Analyze, a gente consegue verificar essa situação. Nós temos apenas 3 histogramas. Por que 3 histogramas? Nós temos apenas 3 valores naquele conjunto de dados. Quais são eles? 8, 9 e 10. Reparem que o 9 ele se encontra aí com uma frequência muito maior, por isso que o histograma dele ele é bem acima dos demais. E se eu vir aqui agora em encaixar em todos, olha só o que o programa fez. O programa ele nos permitiu aqui, né, encaixar com menor erro quadrático esses dados por meio de uma distribuição triangular. Aqui ele usou, por exemplo, um valor mínimo de 7,5, um valor máximo de 10,5 e um valor mais provável de 9,15, né, para poder encaixar esses dados de uma forma ideal. Tá bem? Apenas para ilustrar aí também a distribuição triangular. Deixa eu fechar aqui agora. Só verificar qual que é a outra que eu tinha preparado para vocês. A outra vai ser a beta, tá ok. Então, perfeito. Vimos também a distribuição triangular. E agora a distribuição uniforme. Ela é usada quando a única informação disponível sobre a variável aleatória é que essa ocorre entre dois limites, A e B.
Então, aqui um exemplo, dois exemplos da verdade, né? Distribuição uniforme. Em azul nós temos uniforme entre 1 e 6. A gente apenas sabe os dois limites dela, né? Entre 1 e 6. Não tem mais nenhuma outra informação sobre os dados. E também nós temos o que aqui? Nós temos também a distribuição uniforme entre 4 e 12, sabendo apenas os limites inferiores e superiores. A gente pode usar essa distribuição para uniformizar os dados, né? Ela não é tão usada quanto as demais, mas também é interessante mostrar para vocês, caso o programa apresente, né, a distribuição uniforme, para vocês entenderem os parâmetros A e B o que são. Agora, distribuição exponencial é uma das mais importantes, né, ainda mais no estudo de processos. Por quê? A principal característica da distribuição exponencial, com média beta, e razão da sua grande aplicabilidade em sistemas de filas, é a sua falta de memória. O que seria a falta de memória, pessoal? Vamos entender aqui agora. Digamos que, naquele exemplo de chegar entre veículos para lavar os carros, né? Digamos que eu tenho então um lavador, ou então um empreendimento de lavação de veículos. E lembrem que não tem nenhum padrão para chegar, por exemplo, os veículos durante o dia, né? Pode ser que na parte da manhã, em um dia, chegue 10, 15, 20 veículos em um dia, por exemplo. E no outro dia pode ser que chegue 1, 2 veículos. Então é totalmente aleatório, né? Então a distribuição exponencial ela é muito usada nesses tipos de, no caso de processos, por conta da sua falta de memória. Ela não leva em consideração que os dados anteriores para prever os dados futuros, né? Então, todo fenômeno aleatório descrito por essa distribuição se caracteriza pela total imprevisibilidade, mesmo que conheça o seu passado. E essa aqui é a curva da distribuição, exponencial, né? Então, sempre que vocês virem essa curva aqui, lembrem-se que estão trabalhando com distribuição exponencial, que ela é muito usada em fenômenos totalmente imprevisíveis. Temos também a distribuição log normal, que é muito parecida no caso, com a distribuição exponencial, mas nesse caso, quando a variável aleatória ela é resultante do produto de um grande número de variáveis aleatórias positivas. Então é comum que tenha no caso, uma tendência, né, a uma distribuição log normal com média mi e desvio padrão sigma. Ela possui essa curva aqui, depois que ela decresce como se fosse um decrescimento exponencial. Então essa é a log normal. Temos também a distribuição Erlang, que é usada como uma extensão da exponencial, especialmente quando o fenômeno aleatório é observado ao longo de diversas etapas, as quais podem ser descritas como distribuições exponenciais. Então nesse caso, olha só, a soma das m distribuições exponenciais de média beta é uma distribuição Erlang. Reparem que quando esse m ele equivale a 1, nós temos apenas uma distribuição exponencial, a distribuição Erlang vai se operar como se fosse uma distribuição exponencial, que é nesse caso aqui como se fosse essa curva aqui em vermelho. Reparem que nós estamos aqui com a distribuição Erlang, com m distribuições, nesse caso m equivale a 1, nós temos apenas uma distribuição exponencial de média 4, né? Olha só, então nós temos uma curva muito parecida muito parecida com quem? Com a curva da distribuição exponencial, que é essa daqui, né? Ela possui no caso uma média beta, que no caso do exemplo aqui da nossa distribuição Erlang, a média equivale a 4. Então, quando o primeiro parâmetro da distribuição Erlang for igual a 1, nós temos um comportamento muito parecido com a distribuição exponencial. Mas as duas elas são usadas em sistemas totalmente imprevisíveis. A exponencial é usada quando nós temos apenas uma distribuição exponencial, e a Erlang ela é usada principalmente quando nós temos mais de uma distribuição exponencial, no caso, dentro do mesmo processo. Temos também a distribuição beta, que ela é usada para caracterizar variáveis aleatórias, cujos valores encontram-se dentro do intervalo de 0 a 1. Né? Dessa maneira, uma de suas principais aplicações está na representação de proporções ou frações. Quando nós temos aí dados com proporções ou frações,
Muito provavelmente, né, esse nosso input analyzer ele vai resultar em uma distribuição beta. E é usado, por exemplo, como na proporção de defeituosos em lotes de produtos e entre outras aplicações também. Repare que quando o intervalo extrapola os limites de 0 a 1, né, esses limites que foram definidos aqui em cima, a distribuição beta pode assumir um grande número de formas, né? Então ela pode ter uma variada, né, gama, digamos assim, de formas no seu gráfico de distribuição. Nesse primeiro exemplo nós temos aqui o beta que ele vai de 2 a 8, né? Aqui depois o beta de 5 a 5 e por fim o beta de 8 a 2, né? Apenas para ilustrar aqui esse gráfico também da distribuição beta. Pois bem, então vamos agora ilustrar o arquivo, né, com os dados que representam a distribuição beta, arquivos de dados, os áreas existentes. Nós temos aqui beta. Reparem o seguinte, nós temos números aqui totalmente que eles possuem o que? Eles possuem, no caso, casas decimais, né? Eles são fracionários. Por conta disso, nós temos o que? Nós temos como, né, distribuição de probabilidade resultante, a gente vai ver daqui a pouco, né, vai ser a distribuição de probabilidade beta. São valores que eles possuem uma média, né, possuem um intervalo também. E apertando aqui agora, nós vamos ver o histograma desses valores. Um histograma que ele possui aqui 1000 pontos, né, nós temos 1000 pontos naquele arquivo. O valor mínimo é 15, o valor máximo é 20, a média 17,5, o desvio padrão 1,46. São 31 intervalos que foram criados, né? 31 intervalos de frequência de probabilidade aqui, onde nós temos um pico máximo quase no último, né? Quase no último aqui. Apertando em encaixar em todos, nós temos o que aqui? Nós temos uma distribuição beta, com essa expressão aqui agora. Pois bem, professor, mas para que a gente está vendo isso? Reparem que sempre quando a gente utiliza dados de entradas e usamos uma distribuição, nós temos o que? Uma expressão. Essa expressão ela vai ser usada para caracterizar os processos que nós estamos trabalhando. Lembra, por exemplo, que nós havíamos colocado, deixa eu abrir aqui agora para exemplificar para vocês. Eu vou abrir aqui a aula passada. Foi a aula 8, se não me engano. Isso mesmo. Vou voltar aqui agora. Nós temos 3 processos, né, que são processos de mistura, molde e inspeção. Apertando o processo de mistura aqui, reparem que nós temos o tempo de espera, né, desse processo. É quanto o processo de mistura ele demora a ser feito, né? Nós colocamos aqui no exemplo da aula passada e das aulas passadas também, colocamos, nesse caso, foi feito qual distribuição? Distribuição triangular. Mas poderia ser a normal, poderia ser a uniforme, ou poderia então ser uma expressão. Colocando expressão, a gente pode escrever a expressão aqui, que no caso a gente obteve, né, adquiriu daquele processo de análise das entradas, que é esse processo aqui. Então repare o seguinte, primeiro agora nós passamos os dados de entrada para o Input Analyzer, usamos a opção encaixar em todos, né? Essa opção ela nos forneceu uma distribuição beta que melhor encaixa esses dados de entrada, com um erro quadrático muito pequeno, né? E reparem que a expressão é essa daqui. Se eu selecionar essa expressão, der um Ctrl C, ou então se eu vier aqui em editar, copiar a expressão, eu consigo colar essa expressão onde? Eu vou colar essa expressão agora no nosso processo. Em vez de triangular, eu vou usar a expressão. Qual que é a expressão? Aperta um Ctrl V aqui agora, ele vai colar. Que é a expressão que nós conseguimos identificar por meio da distribuição de probabilidade. Nós fizemos isso por meio da ferramenta Input Analyzer, que está dentro do programa Arena, né? Ela nos permite fazer isso também. E olha a expressão é essa daqui, 15 mais 5 vezes beta. No caso, tem uma média específica, um desvio padrão específico. Olha aqui agora. É a mesma expressão que agora que nós colocamos para o processo. Mas o processo de molde vai ser uma nova expressão, porque nós temos dados diferentes, né? Nós vamos adicionar dados que nós observamos, que no caso são os tempos, né, que gasta para moldar cada
saco de ração, por exemplo. Vamos adicionar esses dados naquele arquivo txt. Vamos passar para o Input Analyzer. Ele vai nos gerar uma expressão com base em uma distribuição de probabilidade. Nós vamos jogar aqui nesse processo de molde e usar a expressão que foi gerada. E assim por diante. Nós estamos modelando cada processo específico com base em uma distribuição de probabilidade. Essa foi a ideia da aula de hoje, né? Trouxe para vocês umas 6 ou 7 distribuições, são as mais famosas aí. Tá bem? Então na aula que vem a gente vai continuar, verificar os parâmetros de qualidade desses dados de entrada aqui das distribuições que nós estamos trabalhando. Tenha uma boa semana. Até na segunda que vem.